Olá, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso encontro. Na aula de hoje, nós queremos trabalhar um conceito extremamente importante para a antropologia, não só para a antropologia, para o marketing, para uma série de profissões que no mundo moderno passaram a conviver com um sistema cultural de trocas, mas também de práticas sociais, que não apenas nos permitem acessar bens, produtos e serviços, mas, de certa forma, nos significam e ressignificam como indivíduos, porque vivemos para aquilo que alguns autores chamam de uma sociedade ou uma cultura de consumo. Imagine, antes de começarmos especificamente os conceitos desta aula, imagine, talvez 50, 100 anos atrás, nossos avós e o relacionamento que essas pessoas tinham com as mercadorias, com os produtos. Muito provavelmente você deva imaginar que quando algum familiar nosso nessa época, nessa geração, adquiria uma calça, uma peça de roupa, essa peça de roupa iria ser usada até praticamente se desfazer, começar a rasgar ou mais do que perder a cor. Não é assim que acontece conosco. Nós compramos roupas, muitas das vezes, tendo os nossos guarda-roupas lotados de peças, compramos roupas porque é um novo modelo, compramos roupas, para alguns casos, para nos fazer sentir bem, ligados, compramos para nos fazer pertencer a uma determinada comunidade, a um grupo. Isso a gente se lembra da nossa fase de adolescência. A aula de hoje, como vocês já perceberam, vai tratar sobre consumo. E é um campo fantástico das ciências sociais, marcado por contribuições da antropologia, da sociologia, da psicologia, da filosofia, e diversas contribuições tentam compreender aquilo que nós chamamos de uma sociedade ou uma cultura de consumo, né? Nos nossos dias, é muito comum nós percebermos que a nossa relação com as mercadorias, ela vai muito além daquilo que as mercadorias significam. Então, a gente não compra objetos apenas pela necessidade, mas a gente compra por uma série de fatores, fatores que vão desde significações de pertença, status, uma comunidade simbólica, fatores como segurança e também fatores relacionados ao modo como nós convivemos com todas essas objetos. Ou seja, na nossa sociedade é impossível não consumir. Talvez você já tenha ouvido falar de alguém que fulano é consumista, né? Fulano tem uma relação problemática com o consumo. De fato, algumas pessoas têm, mas de certo modo, todos nós temos uma relação com o consumo, né? E nossa aula hoje vai passar rapidamente sobre diversas teorias para nos ajudar a compreender. De certa maneira, então, a primeira pergunta que a gente precisa colocar para atiçar o nosso entendimento nessa aula é nos perguntar o que é o consumo, ou o que vem a ser o consumo, né? Então, nós vamos nos guiar agora, né, por alguns conceitos e, mais especificamente, eu gostaria de passar com vocês um pouquinho, né, ao longo da história do consumo, né? Vamos tentar compreender, pelo menos aqui com o auxílio da antropologia, sociologia e a psicologia do consumo, né? Então, antes de mais nada, é importante a gente ter em mente que consumo passa pela relação com os objetos. E aí, se a gente for mais antigamente na história, por mais que a gente não tenha muitas categorias para compreender, mas se você for na história, você vai verificar que tribos indígenas, nossos ancestrais, eles tinham o hábito, como nós temos, de portar, né, objetos. Então, isso poderia ser um piercing,
isso poderia ser uma tatuagem, isso poderia ser um dente de um animal que foi capturado por um guerreiro, isso poderia ser um talismã. Essa relação com objetos é só para a gente começar a perceber que ela não é nova, ela é tão antiga quanto a própria humanidade. Nós nos relacionamos simbolicamente com objetos. E, nesse caso, os objetos de consumo, as mercadorias de consumo, elas não são diferentes. Há um capital simbólico em portar, né, um smartphone, em possuir um carro, talvez esportivo. Há um capital simbólico em usar determinados adereços, roupas e vai por aí afora, né? Vocês estão conseguindo ver aqui a tela? Ah, sim, ok. Então, nós continuamos. Historicamente, nós temos três grandes períodos que são muito importantes para a gente compreender, né, a evolução, se pudermos assim chamar, da história do consumo. A primeira vez que a gente pode, talvez, estabelecer dentro da história um período em que o consumo passa a ter um significado específico, nós vamos, de acordo com alguns autores, no período feudal. Esse tipo de consumo, né, naquela época, era um consumo restrito, estritamente restrito às classes nobres, né, às pessoas que possuíam riqueza, nobreza, assim no caso, né, e o consumo ali estava ligado a um meio de segurança e aquisição. Então, clero, nobreza, adquiriam, nessa época, propriedades para garantir segurança. Né? Era um consumo muito específico dessa classe, o que significava que a enorme maioria da população não se relacionava com consumo, né? Não havia essa possibilidade, e esse consumo do clero e da nobreza era mais para preservar a sua segurança. No segundo momento, nós temos já o momento dos séculos 14 a 17, que está também restrito a uma minoria. No caso aqui, aquelas pessoas que faziam parte da corte, que tinham o privilégio de participar desse seleto grupo de pessoas. Continue reparando que ainda o consumo aqui está restrito a uma determinada classe social. Aqui, talvez, os historiadores gostam muito de falar que o consumo estava ligado a uma espécie de prestígio. Você consumia para determinar e indicar a sua pertença a um grupo seleto, privilegiado e prestigiado na sociedade. Aqui, talvez, os objetos que mais denotassem esse prestígio e esse privilégio eram os móveis com o brilho de pátina. Não sei se vocês vão conseguir me entender, né? Modernamente, pátina é uma textura que é aplicado sobre alguns móveis para dar uma determinada aparência. Mas nessa época, o que era o brilho de pátina? As pessoas tinham em suas casas móveis de madeira, cristaleiras, mesas, o que quer que seja, cadeiras. E esses móveis, na verdade, eles estavam em poder destas famílias há várias gerações. Então, vinha do avô, do bisavô, ou às vezes até anterior. E estes móveis eram aplicados cera para a proteção e o brilho. Só que de anos em anos, passando cera juntamente com o pó, estes móveis, eles adquiriam um brilho escurecido. Nessa época, isso era chamado pátina. Ou seja, você só teria um móvel com o brilho de pátina se ele tivesse há mais de 50, 100 anos dentro da sua casa. E o porquê disso? Isso significava que este móvel caro estava com a sua família há muito tempo e que você pertencia à nobreza, a uma família privilegiada, não recentemente, né? Que é aquela coisa, você tem ou não tem sangue azul? Você é ou não é um nobre? Ou você adquiriu esse título porque é amigo de alguém, porque comprou, porque é burguês? Não. No caso aqui,
A nobreza era uma linhagem, uma descendência que vinha na sua família, né? Você tem um sobrenome importante e esse sobrenome não foi adquirido nessa geração. É por causa que a geração, várias gerações da sua família pertencem à nobreza. E possuir esses móveis era um sinal de prestígio e privilégio. Quando você for assistir algum filme de corte, né, esses filmes da vida palaciana, repare como que o apego que as pessoas tinham aos móveis, e se elas caíssem em desgraça, né, me perdoe usar a palavra, no lugar das dívidas, não sei qual das duas que é mais delicada, a pessoa tinha que desfazer desses móveis e era desfazer justamente do mais ambicionado objeto de desejo e de consumo. Bom, saindo desses dois momentos, do mundo medieval e do mundo da corte europeia, nós entramos, a partir do século XIX, né, justamente no momento que nos ajuda a caracterizar e a compreender a importância da sociedade e da cultura do consumo. É quando nós começamos a falar de massificação ou popularização do consumo. Como nós havíamos falado, nos dois momentos históricos anteriores, não havia consumo para a maioria da população, né? O consumo era coisa de uma elite, uma minoria, né? Seja clero e nobreza, seja o círculo da corte europeia. A partir, vamos pensar, da Revolução Industrial, que fez com que muitos objetos pudessem ser feitos em escala e a um custo menor, nós começamos a verificar uma mudança que justamente está relacionada com o surgimento do capitalismo. Revolução Industrial e essa possibilidade de produtos mais baratos vão fazer surgir, principalmente ali na Europa, primeiramente Paris e Londres, depois indo para cidades norte-americanas, aquelas lojas de departamentos. Eu sei que a maioria das pessoas que estão me ouvindo são jovens dessa geração, nunca entraram nesse tipo de loja de departamento, né? Aqui, talvez se tenha alguém, talvez da década de 70, 80, né? Vai se lembrar de uma loja de departamento muito famosa. Nós tivemos duas aqui no Brasil, nessa época, nas décadas de 80, a Sears e a Mesbla. Essas duas enormes lojas de departamentos, elas faliram aqui no Brasil. Elas não foram muito longe. Mas lá no início, né, do século XX, né, 1920, 1930, essas lojas de departamentos surgiram na Europa e era uma novidade, né? A ideia de você ter displays, escadas rolantes, um lugar enorme onde você poderia comprar quase que de todas as coisas e, principalmente, surge a partir das lojas de departamento, né, o consumo de lazer ou o consumo atrelado ao lazer. As pessoas passam a ter, a partir daí, no início do século XX, o hábito de passar diversas horas olhando vitrines, né? Diversas horas, muitas das vezes andando dentro dessas lojas de departamento. Então, isso é muito diferente dos enormes shopping centers que nós temos aqui. Claro que eles surgiram, né? Shopping center surgiram no final dos anos, já ali, final dos anos 80, início dos anos 90 no Brasil, e talvez quem já foi em Miami ou em Nova York verificar o que é hoje essas lojas de departamentos, são enormes locais, mas é para entender a transição. Você não tinha esses espaços, você não tinha essas circunstâncias. E justamente com o advento, né, da propaganda, esses displays,
essas cores e luzes, né? Essa coisa do shopping center, né? Que é mais recente e que foi se desenvolvendo nessas lojas de departamento, que vai justamente criando nesses lugares espaços dedicados a lazer, a conforto, a segurança. Você não tem inúmeros problemas que você tem em outros centros de compra, mas o shopping center, não sei se vocês já repararam, os arquitetos gostam muito disso. Você não vê relógio dentro de shopping center. Você não encontra. Tá? Se você entrar dentro de alguma loja, talvez tenha lá um relógio ou uma loja de computadores, mas você não vê na arquitetura do shopping center, e muitos deles são fechados, eles têm a mesma iluminação, né? Então, assim, quando você entra dentro de um shopping center, não tem variação de... Você não percebe que hora que você entrou e nem quanto tempo você ficou lá, porque foi feito para você passar horas e horas. Esse tipo de consumo, né, é uma experiência que começa a caracterizar o que nós chamamos de sociedade e cultura de consumo, porque hoje há uma cultura em consumir. Então, esses são os três momentos históricos que são importantes, mas, além desses três momentos históricos, nós temos outros significados que não podem ficar esquecidos, né? Esses três momentos históricos nos ajudam a entender como que o consumo chegou para a maior parte das classes sociais, como que ele se alastrou, mas você consegue perceber que o consumo, além desse significado de segurança, privilégio e lazer, o consumo também tem uma questão de pertença. Você porta objetos ou maneiras, modismos, para significar suas posses. E houve um tempo que isso era possuir escravos, infelizmente, né? Houve um tempo que ter muitos escravos, principalmente em países como o Brasil, era sinal disso. Ou muitos funcionários, como numa família, né, nobre britânica. Hoje, especificamente, você tem uma relação com o consumo que é aquilo que alguns pesquisadores chamam do fetiche, ou o capital simbólico que você possui, que você passa a deter usando determinadas marcas. Repare que nós começamos essa aula falando de um talismã, de um piercing, de um dente de um animal que foi morto por um guerreiro e o que que isso significava dentro de uma tribo. O fenômeno, né, trabalhado por Baudrillard, ele apesar de ter essa relação antiga, mas ele pode ser percebido dessa maneira moderna. Reparem como que para algumas pessoas o significado, obviamente não essas pessoas, né? Essas pessoas aí estão ganhando milhões para tirar essas fotografias, né? Existe uma coisa que a gente fala em comunicação, né? Uma coisa é você comprar objetos, outra coisa, dependendo da pessoa que você ganha para portar esses objetos. Mas perceba o fetiche de muitas pessoas em pagar 20 mil reais numa bolsa de grife, né? Então, esse capital simbólico, né? Baudrillard, ele gosta muito de falar que o capital simbólico dos bens de consumo, ele funciona como essa espécie do talismã. Então, quando, eu não sei se ainda tem até hoje, né? Eu acho que hoje popularizou, porque aí todo mundo tem smartphone, e você tem excelentes smartphones da China, né? Xiaomi, marcas às vezes até mais potentes do que os atuais iPhone e Samsung, né? Mas eu particularmente gosto muito de Samsung, sem fazer propaganda, obviamente, mas o iPhone, né, o smartphone da Apple, ele era um ícone, né? Ele era um ícone que demonstrava o quanto que uma pessoa era antenada, chique, tecnológica, inteligente. E eu gostava de reparar isso, né? A minha relação com tecnologia
é outra, né? É o que funciona, o que me dá mobilidade. Mas, assim, como era chique, eu lembro, né? Como que as pessoas gostavam de, muitas das vezes, nos círculos sociais, na escola, levantar um smartphone e fazer bastante movimentos. Olha, eu tenho um smartphone, viu? Ou aquilo que muitas pessoas já viram extremamente comum, né? As pessoas sentam e todo mundo põe um smartphone, né? Ali na mesa e aquela coisa toda. Esses fetiches é a relação simbólica que a gente tem com esses objetos, é uma das vertentes do consumo, é um dos modos de significação com os quais a gente precisa se atentar. Mas o consumo também ele pode ser trabalhado como modismos, né? Como maneirismos, né? Como modos e formas e usos, né? E essa coisa do consumo também ela é fluida, ela não está apenas. As pessoas muitas das vezes ambicionam, como eu acabei de falar agora de smartphones, né? Bolsas de objetos de grife, muitas das vezes para serem percebidas semelhantes a pessoas da alta classe ou de boas posses. Mas às vezes ocorre o contrário. Não sei se vocês acompanharam aí algumas histórias. De repente, esses programas aí de auditório encontram pessoas na rua que eles chamam de mendigato, mendigata, né? E fala-se muito, e aí aqui a gente tem o exemplo contrário, o jeito de se vestir de um mendigo passa a ser copiado por outras classes. Só para vocês terem uma ideia que este mundo de consumo e moda tem regras muito fluidas, né? O consumo também está ligado com comunidades simbólicas, grupos de pertença, e aí eu faço uma brincadeira, qual é a sua tribo, né? Com quem você busca se identificar, parecer, fazer parte. Isso, em alguns casos, determina o seu tipo de consumo, não apenas de roupa, mas de música, ideologia. Então, o consumo também é uma maneira de fixar, fortalecer laços culturais e identitários. E muitas marcas acabam apelando e respondendo para isso. Então, repare como que muitas marcas têm enxergado, por exemplo, a possibilidade de vender cerveja para mulheres e aí trabalhar melhor esses comerciais, ou a necessidade de conversar com determinados grupos identitários, como gays, lésbicas, LGBTQ e vai por aí afora. E na medida que você vai reforçando esses laços, você mantém essa fidelidade. Bom, há um autor que eu gosto muito e eu quero fazer uma ênfase muito forte, porque aqui boa parte dos autores que vão falar sobre consumo, eles têm um aspecto que eu gosto de chamar um pouco moralista. É aquela ideia de falar que o consumo, e aí talvez acho que um dos grandes autores, um dos mais citados, é o sociólogo Zygmunt Bauman, que tem vários livros escritos a respeito sobre o consumo, mas sempre naquela ideia. O consumo é um ato inconsequente realizado por um indivíduo que não pensa, que só cumpre ordens e que o que se mandar essa pessoa comprar, ela compra. Eu penso que é uma visão muito limitada, que não dá conta da historicidade e das múltiplas dimensões e significados que o consumo tem. Um autor, o sociólogo Garcia Canclin, argentino, é um autor que eu tenho bastante afinidade, porque ele explora os aspectos políticos, culturais e identitários do consumo. E um conceito dele muito curioso é a ideia de que o consumo pode ser uma via de cidadania, ou existe uma relação de cidadania e consumo, principalmente na acepção de Canclin, em sociedades não desenvolvidas. Obviamente, para nós isso é muito tranquilo. Aqui na América Latina, no nosso país,
Os países, os estados que não garantem adequadamente os direitos da população, aqueles direitos essenciais de cidadania, saúde, educação, moradia, saneamento básico, segurança. Estes estados, nestas sociedades, as pessoas têm no consumo uma possibilidade de acessar estes benefícios que o Estado não lhes garante por direito. Canclin é muito questionado por causa disso, mas, em parte, a gente precisa concordar. Aqui no Brasil, por exemplo, boa parte das pessoas elas se esforçam para morar em bairros próximos às zonas centrais, né? Ter um plano de saúde e ter condições de acessar serviços que o Estado não garante. Então, a ideia de você morar na zona mais... a ideia de você fugir das regiões periféricas, da periferia, é para você ter condição de ter saneamento básico, coleta de lixo, posto de saúde, no caso aqui do Brasil, e, obviamente, proteção policial. Então, essas coisas que deveriam ser também garantias constitucionais, direitos da população da periferia, as pessoas precisam pagar por isso, né? Repare que nós estamos numa época de pandemia, repare como boa parte da população sonha. Qual é o sonho de consumo da classe média brasileira? Plano de saúde, casa própria, né? Carro, não vamos falar carro não, porque por causa do capitalismo, acho que todo mundo tem carro hoje, né, como smartphone, né? A ideia do capitalismo é abranger isso, baratear as coisas e todo mundo ter. Então, eu sou forçado a concordar com o Canclin. O consumo nestas sociedades tem este aspecto, tem mais este aspecto de cidadania. Prestem muita atenção nisso. Há uma relação de cidadania com o consumo em sociedades não desenvolvidas, porque as pessoas veem a possibilidade de serem enxergadas como cidadãos. E é justamente isso. Você ter um plano de saúde, você ter condições razoáveis, é uma sensação de cidadania. Se o Estado não te dá, você tem que fazer pela via do consumo, né? Os críticos ao Canclin dizem que a sociedade tem que fazer o Estado enxergar, mas isso é uma outra história. Bom, e concluindo, né, trazendo aqui mais aportes para a nossa compreensão do consumo, nós vamos caindo agora no aspecto da psicologia. O campo da psicologia enxerga o consumo a partir de dois conceitos que precisam ser analisados, e isso ajuda também, aqui com a contribuição da psicologia, a desmistificar essa ideia de que consumo é um ato irrefletido, realizado por pessoas que simplesmente cumprem ordens, né? O consumo é muito mais do que isso. A psicologia, ela entende basicamente o consumo por duas formas, né? E isso ajuda a compreender se o indivíduo, de certo modo, como que ele se relaciona com o consumo. Se a sua relação é uma relação satisfatória ou uma relação que possa caminhar para talvez um mal-estar ou até questões como a compulsão ao consumo. O primeiro conceito é o consumo material. Então, é como se fosse uma dicotomia, uma divisão. No consumo material, é aquela forma de consumo em que nós adquirimos objetos, né, mercadorias que são tangíveis, né, podem ser transportadas ou são duráveis. Elas ocupam um lugar físico e podem ser mantidas por uma posse material, daí o nome, uma posse concreta. Então, o consumo material é toda essa forma de consumo, né? Pode ser roupas, carro, objetos, moradia, está ligado à posse.
né? Está ligada à durabilidade. Mesmo que seja uma roupa, ela dura anos. Um carro, X anos, está ligada ao aspecto material, né? A propriedade. Por outro lado, existe o consumo que não está ligado à posse e nem à durabilidade. Ao contrário, né? A durabilidade dele aqui é de uma outra característica. É o consumo experiencial. Aqui, nós consumimos experiências, né? Seja num evento, né? Seja vivências que a gente está participando, né? São experiências que são intangíveis e elas, no tempo, né? Elas são finitas. Então, eu vou começar, talvez, com uma partida de futebol, né? Ou um show de música, um show de rock and roll. É uma experiência que você tem de 2 horas, no máximo. É uma experiência que você tem de estar naquele local. Pode ser um jantar romântico, pode ser uma viagem que você faz à praia, ao exterior, ao interior, mas geralmente quando termina a partida de futebol, o show de música, ou quando você volta da viagem, você pode talvez ter fotos, né? Ou talvez nem tanto, mas você tem lembranças, mais especificamente, você vai a uma partida de futebol porque você quer 2 horas de emoção. Você assiste a um concerto de música por aquele tempo. Você viaja para ter aquela experiência prazerosa da viagem. Ou você vai ao restaurante para aquela experiência gastronômica, aquela experiência de estar com alguém. Ou mesmo se você vai ao barzinho com os amigos, ou pode ser um churrasco dentro de casa, né? Isso é uma experiência de consumo, mas qual é o detalhe? Você tem uma experiência. E os pesquisadores, né? A pesquisa nesse campo é muito interessante, porque você pode pesquisar a relação de bem-estar com o consumo dos indivíduos, seja quando eles realizam um consumo material, seja quando eles realizam uma experiência de consumo experiencial. Quando você compra um carro, a sua relação de consumo material, o seu bem-estar está datado. Enquanto você tem o carro, aquilo está. As pesquisas demonstram que você geralmente tem uma boa sensação, uma sensação prazerosa com este consumo durante um determinado período de tempo. Agora, a experiência de uma viagem, a experiência de uma partida de futebol, se o seu time ganhou o campeonato, especificamente, ou a experiência de um jantar, de uma tarde, essa experiência, ela é mais perene, né? Ela pode ter uma localização no tempo e no espaço finita. A partida de futebol dura 2 horas, uma viagem dura 7 dias. Mas a experiência de prazer, a sensação de bem-estar que ela proporciona, vai se prolongando. Você nunca vai esquecer aquele show de música, aquela partida de futebol, aquela viagem, pela sensação. Então, para a psicologia, qual que é o detalhe? Você precisa das 2 formas de consumo, mas você precisa se educar para o consumo para que você tenha tanto as experiências materiais, que, no caso, é impossível viver sem consumir objetos materiais de consumo, você precisa de carro, moradia, você precisa desses bens, mas você precisa se relacionar com formas de consumo que também te permitam essas experiências de prazer. E essa relação com o consumo vai te dizer o quanto você é satisfeito, né? O quanto você se sente bem com as suas experiências de consumo, né? Repare que nós passamos, né, de certa forma, por uma série, digamos assim,
de experiências de consumo, verificando o quanto que elas são, vamos colocar dessa maneira assim, diferentes dentro da sua maneira e da sua abordagem. Então, nós temos diferentes formas de entender e compreender consumo. Não dá para você, justamente, achar que o consumo ele é uma experiência presa, né? Eu acho que não dá para você fixar com relação a isso. Então, você precisa compreender o consumo dentro dessas diferentes possibilidades, né? E compreensões. O pessoal está dizendo aqui, acho que não passou, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Quando for assim, vocês podem avisar, queridos. Vocês estão conseguindo ver agora? Não está passando, né? Por que será? Não, passou. Agora está, né? Por que que não está passando? Vocês estão conseguindo ver? Não, professor. Deve estar dando algum problema, porque está aqui, ó. O meu informa parar de compartilhar, quer dizer, ele está sendo compartilhado. São as limitações do nosso sistema. Bom, eu vou mandar para vocês esse slide, que eu não sei se eu coloquei dentro da nossa